Semi-ergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever esses versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los, e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria, e gozo num momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações, e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Ai, 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 Fernando Pessoa, né? Começamos com esses versos dele aqui de tabacaria. A consciência que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Mal disposto me ocorre... Aliás, hoje eu estava no carro, estava vindo para cá, agora eu já começo a falar da nossa aula, tá? Só quero contar uma historinha para vocês, para também não ficar tão chato essa nossa aula. E aí o meu carro lá, ele tem um negócio Bluetooth ali que vai ali do negócio onde tem 12 volts, né? Para passar do som do carro, do celular, para o carro ali no rádio. Enfim. E aí quando coloca uma música e fica silêncio, fica um ruído, né? Fica um ruído, eu sempre ouço, ninguém ouve em geral, mas você fica tipo... Fica uma coisinha assim de fundo. É um barulho que incomoda, né? Barulho. Essa é a nossa aula de hoje, sobre barulho. Essa foi a razão, eu estou também regravando a nossa aula do Para de Fazer Barulho, então, que também é muito antiga, deve ter 3 anos, eu acho. Mas eu estou tomando hoje para essa intenção para falar disso. Que é isso. Parece que o Pessoa, de algum modo, ele nos diz que a consciência que é metafísica é a consequência de barulho, é a consciência de estar mal disposto, é a consciência de sofrimento, é a consciência de estar se incomodando. Quando, na verdade, a gente vê que é o contrário, né? Quando a gente está incomodado, a gente começa a procurar vídeo, começa a procurar coisa, etc. É muito incomodado com alguma coisa, está muito mal disposto, a gente está, na verdade, atrás de um culpado, né? A gente não está atrás da resposta certa, a resposta verdadeira, porque às vezes a resposta talvez vai só agravar o nosso sofrimento. Mas quando a gente está atrás de um culpado, a gente dá uma aliviada no nosso fardo, né? Então essa nossa conversa de hoje aqui, ela tem um propósito, né? Procurar identificar os barulhos da vida, o que é um barulho internos e externos, né? E como aprender a silenciá-los. E que parada é essa, né? Claro, o Pessoa, então, aqui ele fala de que a metafísica parece que é nascer do mal-estar, mas eu te convido ao contrário, eu te convido aqui a gente talvez encontrar que a metafísica, essa repouso, essa paz, a verdade, no final das contas, sobre as coisas, elas residem no silêncio. Então, vamos ver se a gente consegue chegar a isso até o final do vídeo e te convencer de que é bom ficar em silêncio, porque provavelmente também tu cai nesse vídeo aqui, porque tu não consegue ficar em silêncio, precisa colocar uma coisa na TV, no celular aí e tal, e precisa ficar ouvindo uma parada. Mas, calma, escuta esse vídeo, deixa que esse aqui seja o último antes de tu ir pro silêncio. Termine-o, ok? Aliás, tem tem aquela etiqueta de sempre que eu preciso pedir, né? Aproveita, curte aqui, comenta o vídeo, te inscreve no canal, ok? Ajuda muito, sério, considera fazer isso aí, por favor. O que é barulho? Quando a gente vai observar, né? O que diabo é um barulho? Olha, um barulho parece ser aquele som que não pertence àquele lugar, certo? Eu lembro de uma vez estar conversando com... Mais de uma vez, né? Eu tinha também uns passarinhos, umas caturrita, né? Não sei como é que vocês chamam ao longo do Brasil, né? Mas era uma caturrita. E era muito gozado porque o som das caturritas fora, né, digamos assim, da cidade, no campo, não é uma coisa que incomoda. Vocês já ouviram um passarinho preso numa gaiola? Que coisa insuportável. Por quê? Porque tem algo ali daquele som dele que não harmoniza com o ambiente. Então é isso, a gente pode começar a pensar que barulho é tudo aquilo que parece que rompe com uma certa harmonia, rompe com uma certa proporção. Por exemplo, se nós estamos numa biblioteca falando bem baixinho, conversando, e chega alguém gritando, falando super alto, assim, olha, caramba, é um barulho, né? Ao mesmo tempo, como se a gente está em silêncio, e chega alguém cochichando, assim, fica cochichando que nem professor em sala de aula, né? Que geralmente fica pistola com aquele pessoal que faz aquele tititi no fundo da sala de aula, fica bravo. Por quê? Porque é um ruído. Aquele ruído ele não pertence, ele está rompendo com uma certa harmonia. Barulho, portanto, a gente já pode começar a definir que ele é um som, algo que rompe com uma determinada harmonia, com uma certa proporção. Por exemplo, se eu estou aqui falando com vocês e passa um barulho de carro atrás, de moto, buzina, um vizinho gritando, etc. Olha, está rompendo aqui. Por quê? Porque espera-se aqui que nessa situação vocês ouçam somente a minha voz, né? E por outro lado, a gente também pode perceber que tem alguns tipos de barulhos internos, que é como se a gente tivesse um ouvido interno, né? Ainda que às vezes nós estamos em silêncio. Isso aqui tem no outro vídeo, vocês podem achar aqui no canal, que é sobre mente emissora e receptora. Ajuda também, conecta com esse assunto. Pode ver que tem uns quantos vídeos aqui que estão meio que conectados, né?
Que às vezes são preocupações, são pensamentos automáticos, coisas que aparecem meio que no impulso, pensamentos repetitivos aqui, né? Ou seja, aquele medo constante de não estar fazendo o suficiente, de estar se sentindo meio culpado. E começa, tanto que é isso, né? Provavelmente seja o teu caso, pessoa que vai dormir e aí aquieta e aí começa a lembrar das coisas, começa a ocorrer. Eu canso de ouvir isso no consultório, né? Olha, Diego, fui deitar para dormir e aí a cabeça começou a milhão e tal. Por quê? Porque é justamente isso. No momento que eu repouso, começo a entrar em repouso, silencio de repente os barulhos de fora, é que começa a aparecer os barulhos de dentro. Porque esse é um mecanismo que talvez tu faça, e que a maioria das pessoas fazem. Tenta calar um barulho com o outro. Como é que é nas discussões, né? Discussão de casal, uma discussão que a pessoa está tentando vencer a discussão. O que é? Falar mais alto que o outro, para tentar calar. Essa é uma falta de educação até com esses barulhos que de algum modo eles estão querendo dizer alguma coisa. Bonito isso aqui, né? Ou seja, esses barulhos, inclusive esses da tua cabeça, eles estão dizendo alguma coisa. Às vezes eles não sabem muito bem se expressar ou estão tentando gritar. Na psicologia, às vezes, né, pode colocar o sintoma, às vezes, como um sinal de alerta. Ele não é necessariamente uma coisa ruim, mas ele aponta para alguma coisa. Né? Olhe para isso, presta atenção. E quanto menos tu presta atenção para aquilo, mais alto ele vai falar. Então, mais ele vai começar, digamos, a faltar com educação contigo para poder ganha a tua atenção, né, no final das contas. Então a gente pode perceber que às vezes a gente pode separar também em dois tipos de barulhos, né, barulhos naturais e artificiais. Barulhos naturais são aqueles que parece que harmonizam e que possuem estão inseridos numa certa ordem, por isso traz uma certa calma. Ruído branco, por exemplo, né, às vezes criança com bebê, pessoal com bebê ou para dormir coloca barulho para relaxar, né, barulho de chuva. Por quê? Porque tem uma certa ordem, ele tem uma ordem natural. É gostoso isso, nos faz bem. Né? Quando a gente vai para o campo, ouve, né, o vento batendo nas árvores, etc. Aquele barulho gostoso, dá um soninho. Por quê? Porque é um barulho, querendo ou não, né? A gente não pode dizer que é música, não tem melodia, não tem o canto dos pássaros. É um certo barulho, mas é um barulho natural, ele está inserido numa certa ordem. Funciona, certo? Tanto que quando a coisa sai, digamos assim, de uma certa harmonia, ele rompe com uma certa ordem, por exemplo, aquela tempestade horrorosa. Não, aquilo não traz calma. Pelo contrário, aquilo inquieta a gente. Né? É um barulho que está incomodando. Por outro lado, tem esses barulhos artificiais, que é, por exemplo, nesse momento o barulho do ar-condicionado. Eu posso acabar me incomodando com o barulho do ar-condicionado aqui, ou esse softbox na minha cara, também ela faz um pequeno ruído que às vezes eu escuto e também me incomoda. É um barulho artificial. Só que também, olha, pode acontecer de ser do lado de dentro essas coisas, né? É quase como se a gente pudesse dizer assim, tem um certo barulho pelo lado de dentro que é bom que a gente confronte. É bom, mas vamos lá, vamos adiante. Daqui a pouco a gente chega a isso. Eu pergunto, né? Tu já tentasse meditar e ao invés de silêncio, foi bombardeado por pensamentos? Conta, conflito, expectativas. Isso é um barulho interno. E é pior do que qualquer ruído externo, né? E aí a gente faz justamente isso, a gente tenta calar o barulho interno criando mais barulho externo. Rola o feed né, dos aplicativos aí de rede social, aqui do YouTube, compra um curso, busca lá fofoca, conversar, papinho vão, né? Aquele papinho de papista, assim, né? Papinho, mas nada resolve, né? Só mais barulho sobre barulho para tentar resolver a situação e não resolve, né? Agora, olha que legal isso aqui, né? Tem uma frase do Blaise Pascal que ele diz, eu tinha até anotado aqui em algum lugar, toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa, não saberem eles ficar quietos num quarto. Né? Olha, o quanto que o silêncio, a procura pelo silêncio, ainda que insuportável muitas vezes ele seja, por quê? Porque ele faz confrontar com a tua miséria, que é isso, né? A gente começa a confrontar com aquelas coisas que a gente não fez, começa a consciência a apitar, ainda mais se faz muito tempo. Geralmente tem gente que faz retiro de silêncio, né? Eu costumo fazer uma vez por ano. O retiro de silêncio, para quem nunca fez, para quem nunca costuma ficar em silêncio, é um horror os primeiros dias, porque é quase como se fosse um vulcão em erupção, muita coisa começa a vir à tona, mas claro, é um processo de limpeza, digamos assim, é quase como se fosse um vômito, que tu vomita aquela coisa tóxica, aquela coisa que está... O silêncio serve para isso. Só que olha que legal, o primeiro encontro com o silêncio ele vai ser de muito barulho interno, porque tu está silenciando aquilo do lado de fora e aí começa a vir esse barulho interno, certo? Então, é claro, né? Porque parece, de algum modo, nesse lugar, nesse silêncio, com muito desse barulho interno, parece que são muitas vozes, né? E que também calam a nossa. Parece que ninguém nos ouve lá, certo?
Mas olha que interessante. Tem algumas coisas que a gente se coloca e que ajuda... Porque barulho só é barulho porque ele rompe com uma certa ordem. Quando esse barulho está inserido numa ordem, a gente pode chamar de uma outra coisa, de música. Né? O canto dos passarinhos. Na natureza a gente chama de canto dos passarinhos. Agora, preso numa gaiola, parece um inferno. Está lá berrando aquele bicho. Né? Ou seja, o canto dos passarinhos ele se torna música. O barulho, quando ordenado, quando proporcionado, ratio, razão, quando colocado diante da razão, ele parece música. Olha isso aqui, isso é legal. E, de algum modo, existe uma proporção para esses barulhos internos que também eles podem acabar na sua devida proporção. Claro, não é que vai calar para sempre esses barulhos internos, eles acabam se tornando uma música. Repara, quando a gente olha para uma coisa que tem uma certa ordem, tem uma certa harmonia, aquilo nos cala, não é? Observa, tem um trecho do filme Gênio Indomável. Tá? Não é bem... até é sobre isso, mas tem uma cena que o Sean, até anotei aqui, junto com o William, né? O Will, tá lá esqueci o nome do autor, né? Dos dois autores, mas enfim, tá lá, vou pegar Gênio Indomável, até ia colocar aqui, mas acho que os direitos autorais bagunça tudo. Que ele fala, é um psicólogo dele falando para esse jovem que é super gênio, super esperto, banco sabichão, e ele realmente é inteligente. E aí ele diz assim, olha, tu já leu muito sobre a Capela Sistina, não é? Tu deve saber tudo sobre ela. O trabalho de Michelangelo, suas inspirações, a sua filosofia, só que tu nunca esteve lá. Tu não sabe o cheiro da Capela Sistina. Tu nunca esteve lá para olhar aquele teto maravilhoso. Aí ele fica em silêncio. Se eu te perguntar sobre o amor, tu vai me citar Shakespeare, sonetos e poesias. Mas tu nunca segurou alguém nos braços enquanto lutava para que ela ficasse viva. Nunca olhou nos olhos de alguém que amou mais do que a si mesmo. Tu nunca sentiu isso. Olha que legal. Algumas atividades que a gente faz que respeitam uma certa ordem, elas calam. E é como o Will fica nessa cena. Quando a gente se detém diante de alguma coisa harmônica, de uma certa ordem, quando a gente justamente isso, quando a gente está diante de uma pessoa ordenada, quando a gente está diante de um ambiente ordenado, quando nós estamos diante de uma paisagem ordenada, a natureza muitas vezes ela é precisamente ordenada, né? Ainda que as árvores, um riacho e tal, aquilo tem uma certa ordem, nos cala. A Capela Sistina ainda pode ser uma criação humana, a arte bem feita ela nos cala, né? A gente olha para aquilo e aquilo, caramba, né? Tipo assim, olha, eu preciso de um tempo no silêncio para olhar para isso, para conseguir falar qualquer coisa, né? Nos cala. A contemplação, né, real, da experiência real da beleza. A beleza nos cala. Olha que legal isso aqui. A beleza enquanto uma harmonia, um senso das proporções, que inclusive pode tornar barulhos em música. Está muito abstrato? Calma, a gente vai adiante aqui. Por quê? Porque olha só, sem essa contemplação, a nossa busca por propósito, a nossa busca por sentido, ela acaba virando só mais barulho. Por quê? Porque ela não tem uma certa ordem. Ela não está inserida numa ordem. Onde é que está essa ordem? Onde é que a gente encontra essa ordem? Por quê? Porque no final dos contos esse vídeo aqui é só um motivacional para que tu te cales no final das contas e fica quieto, sossega esse rabo, quietinho, num canto, em silêncio. Por quê? A gente pode pegar já aqui a justificativa do Blaise Pascal, mas vamos tomar, sei lá, há muitos filósofos e pessoas admiráveis. Vamos tomar Santo Agostinho, por exemplo, que diz: tarde te amei, ó beleza tão antiga, né, e tão nova, tarde te amei, eis que estava tão dentro de mim e eu lá fora a procurar-te. Há algo dentro que, inclusive, esses gênios, esses exemplares de seres humanos, de algum modo dizem que existe uma riqueza. O próprio livro mitológico mais vendido, a própria Bíblia vai dizer, olha, são tesouros em vasos de barro. Tem algo aqui dentro de nós, pessoal. A gente não é um grande saco de bosta ambulante. Só que é isso, é preciso silenciar para poder chegar lá. Entende? Eu vejo, claro, tem os exercícios de mente receptora do vídeo que eu já citei aqui, mas muitos clientes chegam assim no consultório cheios de barulho, né? E aí, ao introduzir o silêncio, ou inclusive o humor que rompe com aquilo lá, né? Ou seja, percebe que
que aquele problema geralmente não era tão grande, aqueles barulhos não eram, ou seja, aqueles barulhos precisam ser inseridos numa proporção. Quando tu dá a proporção daquelas coisas, inclusive desses barulhos internos, às vezes eles podem inclusive se harmonizar numa grande música, na vida acontecendo. Sabe aquela frase quando diz assim, olha, cara, isso é só a vida acontecendo. Isso de algum modo dá uma certa proporção, porque eu não estou dando uma gravidade, um tamanho, e aí tem algum vídeo também sobre humor aqui que eu falo, ou seja, a coisa não é tão sagrada, aquela coisa que não é digna de ter aquele volume, portanto virar um ruído tão grande, ela toma o seu tamanho e se harmoniza no som da vida, nessa música da própria vida. Certo? Mas aí entra realmente essa pergunta, né? Por que a gente tem tanto medo do silêncio? Por que isso nos incomoda tanto? Porque é precisamente isso. Ele nos obriga, nos força a nos confrontar com as nossas desordens internas. A buscar essa, digamos, uma harmonia nossa, pessoal, porque é isso, nós precisamos também buscar essa harmonia. A harmonização facial, Diego, não, uma harmonia interna. Quase como se precisasse afinar como um instrumento esses sons interiores. E quando a gente se confronta com esses barulhos, assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me tornar mais virtuoso, eu tenho que me tornar mais forte, eu tenho que me tornar mais corajoso, eu tenho que amar mais os meus, eu tenho que ser mais honesto, eu tenho que ser mais autêntico, eu tenho que ser mais criativo, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso nos convoca, esse silêncio. E é muito bom. Porque senão a gente fica muito numa consciência autoritária, citando aqui o Erich Fromm, que vai dizer que a gente fica procurando só essas balizas externas para nos orientar, ao invés de realmente olhar para dentro, olhar para essas desordens e realmente buscar esses artifícios e esses alvos, esses lugares aonde mirar, justamente por uma demanda interna, algo muito pessoal do que ficar ouvindo, o fulano falou não sei aonde, o Diego disse que eu tenho que fazer não sei o quê. Não, silencia. E as coisas simplesmente vão aparecer naturalmente, certo? Algumas pessoas não querem se curar, porque isso significa olhar para si mesmas, mergulhar no escuro e assumir a responsabilidade pela própria vida. E assim, sem algo maior para ordenar nossas desordens, meus caros, a gente fica perdido. É por isso que a contemplação do belo, é por isso que da natureza, da arte, ou mesmo na oração. A oração é isso. A oração é um erguer-se para algo maior que vai necessário. Quando eu me ergo para algo maior, quando eu me ergo, a oração faz isso, né, teoricamente, me ergo para algo transcendente, para algo mais valioso do que essa bagunça aqui embaixo, essa coisa maior necessariamente vai ordenar as outras. Assim como o Sol é uma coisa muito sagrada no sistema solar, serve de princípio de orientação, de órbita para as demais coisas orbitarem em torno. Esse é o princípio de hierarquia, de razão, de proporção, né? E veja, esse silêncio, então, complementando Santo Agostinho, né? Ele não é vazio, ele é cheio de uma possibilidade de ouvir o que realmente importa. Anota isso, o silêncio não é vazio, ele é cheio da possibilidade de ouvir o que realmente importa. Então, pessoal, parem de fazer barulho, não tentem resolver tudo de uma vez só, não busquem soluções rápidas, silencie o que precisa ser silenciado. A metafísica não nasce do mal-estar, como diz o Pessoa. Ela surge no silêncio, ela surge dessa paz, ela surge quando a gente consegue ouvir as perguntas certas e então, para que nós possamos parar de fazer barulho, encontrar essa ordem que sempre esteve aí, esperando para ser ouvida. Tá bom, meus queridos? Sei que ficou um pouco abstrato, digamos assim, mas esse é realmente uma grande convocação ao silêncio. Assim, sei lá, terminou o vídeo aqui, vou fazer, sei lá, 5, 3, 4, 10 minutinhos de silêncio, de calar, quietinho. E deixar feder, escreve, talvez, anota, manda nos comentários aqui como é que foi essa experiência, etc. De silenciar. Deixa feder, deixa vir, deixa vomitar as coisas aí. E vai tomando nota e tal, e toma isso como uma prática. Daí vão surgir as perguntas que realmente são importantes. A metafísica não é consequência de estar mal disposto, pelo contrário. Certo, pessoal? Então, curte aí já esse vídeo, guarda, salva, manda para alguém, se inscreve, considera se inscrever no canal aí também, comenta, enfim, conta comigo aí, aproveitando que, por enquanto, acho que enquanto está vendo esse vídeo, talvez o canal aqui ainda esteja meio pequeno, então eu consigo dar uma atenção mais particular para cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria. Até a próxima. Tchau, tchau.